Bom dia, pessoal. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui em nome do Senhor Jesus, com mais essa palavra para os nossos corações, que se encontra em Isaías 38. Nós vamos ficar até o capítulo 5, que nos diz assim: a doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amon, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Ouvi a sua oração e vi sua lágrima. Acrescentarei 15 anos à sua vida e eu livrarei você a esta cidade. Livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Uma palavra interessante, né? Para nossas vidas. Porque o que me chama a atenção é porque muitas das vezes eu já ouvi muitos, né? Até em pregações mesmo, eu já ouvi pessoas falar Deus não volta atrás do que ele fala. Aqui no livro de Isaías 38, a mensagem que ele falou para Ezequias, ele voltou atrás. Ele voltou atrás do que ele falou, porque ele mandou uma mensagem, né, para Ezequias, e ali ele viu no coração de Ezequias arrependimento. Ele viu arrependimento no coração de Ezequias. Então ali, quando Ezequias, ele recebe a mensagem do profeta Isaías, Ezequias, ele se arrepende, né? De tudo que tem praticado, de tudo que ele praticou, que desagradou ao Senhor. E Zedequias, ele ora, que ele diz que Zedequias ora, que Zedequias chora amargamente, orando com o rosto virado para a parede, pedindo que o Senhor lembrasse das coisas boas que ele já tinha feito para o Senhor, que agradou ao Senhor. E ali Deus ouviu. O profeta Isaías fala que Deus ouviu o clamor de Zedequias. Deus ouviu o clamor de Zedequias. E Deus pede para o profeta Isaías, que ainda estava no palácio, que vai dizer que o profeta Zedequias, ele ainda não tinha saído do palácio. Ele tinha passado a mensagem e ele ainda estava no palácio. E o rei Zedequias manda chamar o profeta Isaías. E ele fala com o profeta Isaías, né? O Senhor, ele fala com o profeta Isaías. E aí o Senhor,
fala com o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai até Zedequias novamente. E ali ele passa para o rei Zedequias, que Deus tinha ouvido o clamor dele. O Senhor tinha ouvido a oração dele. E por isso, o Senhor tinha acrescentado mais 15 anos na vida dele. Olha que glória, olha que maravilha para quem estava à beira da morte, para quem o Senhor já tinha colocado um ponto final em uma história. Por causa de um arrependimento, o Senhor ele volta atrás. Por causa de que Ezequias reconheceu o seu erro. Porque o Senhor, a mensagem de Isaías foi que Ezequias colocasse a casa dele em ordem. Que se ele não colocasse a casa dele em ordem, ele iria morrer. Então, o que ele foi naquele momento? Obediente. E ele começou se arrependendo do que ele tinha praticado. E ali, Deus não determinou a morte de Ezequias, mas a vitória de Ezequias, por conta de uma atitude de arrependimento. Isso aqui nos mostra que o arrependimento muda tudo em nossas vidas. O arrependimento, ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caráter. Isso aqui nos ensina que Deus ele não suporta um coração quebrantado. Deus, ele dá vitória. O coração do Senhor também se quebranta quando vê um coração quebrantado. E foi isto que aconteceu com Ezequias. Zedequias, ele se humilha perante o Senhor. Ele se humilha perante ao Senhor. E ele se quebranta diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor lembrasse dos bem-feitos que ele já tinha feito. E que o Senhor perdoasse e ajudasse ele a colocar a casa dele em ordem. E ali, o Senhor ouve a oração de Ezequias. E ali o Senhor dá vitória para Ezequias, porque alguém que estava para morrer, alguém que já estava com ponto final ali, à beira da morte, e que Deus já tinha decretado o fim dele, Deus vai lá e muda a história dele. E assim é conosco. Porque aquilo que o inimigo trouxe como falência em nossas vidas, através das nossas atitudes, através das nossas humilhação a Deus, através dos nossos arrependimentos, através da nossa obediência a Deus, o Senhor, ele é fiel para mudar a nossa história. O Senhor, ele é fiel para mudar a história. Então, a nossa história, ela depende muito de nós mesmos. Querer que Deus mude a nossa história. Porque muitas das vezes não queremos reconhecer nossos erros. Muitas das vezes não queremos
andar em obediência com Deus, mas queremos ter vitória, mas queremos receber bênção, mas não queremos ser obediente. Como é que Deus muda a história de alguém que não obedece? Aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele é fiel. Porque essa palavra fala com o povo do Senhor. Louvado, exaltado é o nome do Senhor.